Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre um assunto que vem mobilizando a sociedade brasileira. Vamos falar sobre a revisão e restituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Você já deve ter ouvido falar nos expurgos da TR. Isso acontece porque a correção aplicada no Fundo de Garantia é feita através da TR, que é a taxa referencial. Desde 1999, o governo federal vem diminuindo o valor dessa taxa. Isso gradativamente até que em setembro de 2012, essa taxa chegou a zero. Quer dizer que o valor depositado no Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro está sem correção. Nós recebemos centenas de perguntas sobre esse assunto. Para explicar melhor sobre o tema, nós separamos as perguntas mais comuns entre os internautas, assim fica mais fácil de eu estar explicando o tema e de você aí de casa estar entendendo sobre o assunto. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós selecionamos é a seguinte: quem tem direito a entrar com esta ação? Quem tem direito a entrar com essa ação é todo trabalhador brasileiro que tenha tido a carteira registrada e tenha sido feito depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desde 1999 até hoje. Você não precisa ter tido um único contrato durante todo esse período. Não quer dizer que você tenha que ter tido registro de 1999 até hoje direto numa única empresa. Você pode ter, durante esse período, trabalhado em várias empresas e ter tido aí registro em várias empresas. O que é necessário, de fato, é que você tenha tido o depósito do Fundo de Garantia. Como você verifica isso? Através do extrato analítico. Outra questão é se você já levantou esse valor. Não tem problema, você pode ter trabalhado na empresa durante um período, ter atingido os requisitos para liberação e ter levantado esse valor. Isso não tem problema. O que interessa, na verdade, é que durante esse período, em algum momento, você teve o depósito do Fundo de Garantia. Tá ok? Uma outra pergunta muito feita por nossos internautas é o que é a TR? A TR quer dizer taxa referencial. É uma taxa que o governo aplica para a correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Acontece que essa taxa ela não tem vindo realmente atualizar aquele valor depositado no Fundo de Garantia. Ela não está mantendo o poder de compra da moeda de acordo com a inflação do nosso país. E por não acompanhar o poder de compra, você, trabalhador brasileiro, tem tido aí uma defasagem no valor do seu fundo de garantia. Você tem perdido dinheiro desde 1999. Como sei qual o valor que teria direito a receber? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Precisa ser verificado todos os depósitos do seu FGTS e precisa ser feita uma análise, um cálculo. Então é muito importante que você procure um profissional da sua confiança, um advogado especialista que entenda sobre o FGTS e ele vai verificar toda a sua documentação e vai fazer o cálculo. Esse cálculo também vai depender do entendimento dos tribunais, da resposta para essa ação que está se iniciando agora na Justiça Brasileira. Uma outra pergunta muito comum é: qual a documentação necessária para entrar com essa ação? Então vamos lá. Documentos necessários, tem uma regrinha para todas as ações de documentos pessoais. Então você precisa estar levando para o seu advogado sua cópia do seu RG e CPF. Precisa também estar levando um comprovante de residência. Agora existem outros documentos que são de particularidade desta ação dos expurgos da TR. Primeira delas é a cópia da carteira de trabalho. Você tem necessariamente que levar a cópia da sua carteira de trabalho e depois você vai entender por que isso. Você vai levar a cópia da primeira página que tem a foto, o verso dessa página que tem a qualificação do trabalhador. Depois vai tirar a cópia de todos os contratos de trabalhos registrados ali em carteira, desde 1999. E por fim, vai tirar a cópia
das páginas do FGTS em que foi feita a opção e o banco depositado. Fora a carteira de trabalho, você precisa estar levando também o extrato analítico do fundo de garantia. Esse extrato vai estar discriminado todos os depósitos feitos a título de FGTS. O advogado vai fazer uma análise do extrato junto com a carteira. Então, isso é muito importante. Isso vale também para os profissionais do direito, os advogados que estão atuando nessa área. Nós estamos tendo um probleminha com relação ao sistema da Caixa Econômica Federal. Mesmo os extratos analíticos requeridos na própria agência da Previdência Social ou aquele extrato analítico solicitado pelo site www.caixa.gov.br, agora você também pode tirar o extrato pelo site. Então, tanto o extrato do site quanto da Caixa vem sendo emitido com algum erro do sistema. Alguns contratos não aparecem, então é muito importante ser comparado o extrato com a carteira de trabalho e verificado se todos os contratos estão aparecendo ali no extrato analítico. E se não tiver? Se não tiver, você precisa procurar a empresa que você trabalhou registrado e pedir que ela te forneça um comprovante dos depósitos do fundo de garantia. Ah, serve meu olerite? Não, não serve. No olerite de pagamento só consta o salário base calculado do FGTS e o valor que deveria ter sido depositado. Ali não tem um comprovante de que realmente foi depositado fundo de garantia. Então você precisa estar fazendo esse comparativo, solicitando da empresa esse documento e fazendo um requerimento na própria Caixa Econômica Federal para que seja corrigido o sistema e para que seja anexado esse período que ali não conste. Se a Caixa não quiser tá juntando mais esse período, tá anexando esse tempo no extrato analítico, daí infelizmente o seu advogado vai ter que entrar com uma ação judicial requerendo que a Caixa seja obrigada a estar juntando ali esse período que antes não constava. Eu poderei sacar o dinheiro? Você poderá sacar o dinheiro em regra se você já preencheu qualquer requisito para levantamento desse fundo de garantia. Se você, por exemplo, se aposentou ou se você foi demitido sem justa causa e teve ali na época da sua demissão a sua guia para levantamento do FGTS, então automaticamente, ganhando a ação, esse dinheiro vai ser liberado para você. Se você não atingiu nenhum requisito para levantamento, esse dinheiro normalmente ele vai ser depositado na conta do fundo de garantia e você vai levantar ele então somente quando preencher os requisitos, tá? Mas isso vai depender ainda do entendimento dos tribunais e da resposta que nós vamos ter com relação a esta ação. E para finalizar, a pergunta que é mais comum e é muito feita não só pela população, pela sociedade, mas também pelos profissionais do direito, é a seguinte: é certo que a ação seja ganha? Pois é. Primeiramente, a gente tem que compreender e pensar o seguinte, que toda ação que tenha um fundamento legal, que seja legítima, ela tem aí 50% de chance de estar ganhando e 50% de chance de estar perdendo. Este também é o caso aqui da ação do FGTS. O importante é termos convicção de que não se trata de uma aventura jurídica, ela tem fundamento legal. E este é o momento em que todos os segmentos da sociedade estão unidos em prol do trabalhador brasileiro, em prol de reaver esses valores que foram perdidos na conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Esta é a ação do momento e você deve procurar, portanto, um profissional especializado na área para verificar especificamente o seu caso. Cada trabalhador tem um caso diferente, então procure leve os seus documentos para que ele analise e veja o seu caso específico.
Esta ação também é conhecida como os expurgos da TR, é uma ação legítima e é um direito seu, trabalhador brasileiro. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Se você continua com dúvidas sobre o FGTS ou qualquer outra área do direito, mande a sua pergunta para o nosso e-mail direitocomangelita@gmail.com. E não se esqueça de que você tem um encontro marcado comigo todos os sábados. Eu estou esperando você. Muito obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.